gente, agora vamos correndo para o nosso papo, nosso terceiro bloco, que vai ser com o embaixador ministro Rubens Recupero. Foi ministro da Fazenda no governo do Itamar, foi ministro do Meio Ambiente, foi embaixador do Brasil em Washington, teve uma carreira, um dos diplomatas de carreira mais bem-sucedida na história da diplomacia brasileira. Tudo bem, ministro? Como vai o senhor? Boa noite, muito obrigado pelas suas palavras amáveis, né? Estou bem, estou acompanhando aí essa conversa sobre os presentes, né? Que Exatamente. tem um aspecto diplomático, né? E Mas é que isso que a gente é queria saber do pouco. senhor, ministro, porque a gente fala muito sobre o caso, especificamente, as pessoas às vezes se espantam com um presente de 3 milhões de euros, outro de 400 mil reais. Eu queria que o senhor puder começasse. Tem uma pergunta no final que é uma pegadinha, que é se há diamante grátis. Mas antes disso, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que funciona esse jogo de dar presentes entre chefes de Estado, se isso é praxe, não é, qual que é o limite, qual que é a norma, como é que funciona isso? Embora não exista uma regra codificada, né, sobre presentes diplomáticos, um presente dessa natureza não é jamais dado por um país sério, nem recebido por um país sério, né? Eu não conheço nenhum caso na história recente de um presente de diamantes, a não ser há 30, 40 anos atrás, quando um ditador centro-africano chamava Bokassa, que depois se passou a auto-intitular de imperador, né? Acabou mal, né? Como todos eles, né? O país até hoje está em guerra civil, né? Mas ele deu ao Giscard d'Estaing, que na época era ministro da Economia, depois se transformou em presidente, ou pelo menos alegou-se que ele tinha dado uns diamantes, né? No valor daquela época de uma certa quantia, né? O jornal Canard Enchaîné, da França, né? Denunciou, houve um grande escândalo, né? O Giscard sempre se defendeu, disse que não era verdade, que tinha havido um presente, mas que estava lá no inventário da presidência francesa, né? Que ele não ficou com coisa alguma, mas é o único caso que eu conheço, né? Normalmente, entre países sérios, o que se dá ou são condecorações, né? Na hora de uma viagem, você troca condecorações, né? Ou então, quando dá um presente, é alguma coisa mais simbólica, mais pessoal. O Papa, por exemplo, dá um terço, né? Uma medalha, né? Um livro que ele escreveu, né? Alguém que vem visitar o Papa dá algum tipo de presente religioso, mas nada que tenha esse valor, né? Como eu disse, já é suspeito para quem dá e para quem recebe, né? A minha impressão é que um presente como esse, de diamantes, dessa dimensão, nunca, jamais será dado por nenhum país que se leve a sério, né? Quem dá é porque tem alguma outra intenção, né? E quem recebe também. E, normalmente, você vê o que já é estranho nessa operação, é que quando há uma visita como essa, né, você vai à Arábia Saudita, pode haver no final, desde que haja combinação prévia, né, uma troca de amabilidades, mas se dá na hora, né? Eu nunca vi o caso de darem um presente que é enviado por intermédio de um ministro de Minas, né, que não tem nada a ver com relações internacionais, né? Um ministro de Minas, antes até da visita se efetuar, né? Eu acho muito estranho, muito curioso isso. O normal seria, se houvesse durante a visita, pode-se dar um presente qualquer, nunca desse valor, né? Que seria já estranhável. Se alguém dissesse que ia dar esse presente, um país normal logo diria, não, isso não é viável, né?
Nós não podemos receber uma coisa dessa. A lei nem permite, né? Se quiser dar uma doação para uma obra qualquer, contribua ao Fundo Amazônia, né? A qualquer coisa assim, né? Não é uma questão de enriquecimento, né? E se houvesse alguma troca de presentes normais, isso seria levado pelo cerimonial do Itamaraty, né, que acompanha o cerimonial da presidência, acompanha as viagens, ou se fosse alguma coisa que não valesse a pena levar na hora, a embaixada se encarregaria, né? A embaixada do Brasil lá podia levar, ou o embaixador do país aqui no Brasil poderia receber pela mala diplomática, né? Você sabe que aí não passaria pela alfândega. A mala diplomática não passa pela alfândega. Se fosse alguma coisa inobjetável, né? Se não houvesse problema nenhum, por que não mandaram pela mala diplomática e ele então iria e entregava, não é? Então é muito estranho, né? Tem um sabor de propina, né? Tem sabor de propina. Agora, para quê? Eu também não tenho a menor ideia, né? O curioso, embaixador, é que, aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta que sempre me ocorre, uma pergunta meio boba, mas o senhor é embaixador e na hierarquia do Itamaraty, embaixador está acima de ministro. Mas o senhor foi ministro civil. Nesse caso, a gente chama o senhor de ministro ou de embaixador? Qual é o cerimonial? Olha, eu, em geral, peço para me chamarem de professor, porque professor, tá bom. A minha vocação foi mais essa, e há muitos anos eu me aposentei da embaixada do Itamaraty em 95, há muitos anos, né? E ministro eu fui em 94, então é muito tempo atrás, né? É uma outra vida, né? Tá porque, certo. como dizia aquele famoso ministro que foi da educação, né? Eu estou ministro, mas eu sou educador, né? Uma coisa assim que ele dizia, certo. né? Então, professor Recupero, já que você está dando uma aula aqui para a gente, acho que a categorização como professor, além de até mais nobre para algumas pessoas, né? O senhor já disse que, primeiro, o valor é absurdo, que absurdo. Não existe paralelo. Fora do comum, né? Mesmo esse presente do Giscard, acho que não chegava nem perto disso, viu? Era uma fração pequena disso. E era coisa assim de 100 mil dólares, por aí. 100 mil, quer dizer, não é 3 não milhões 3 de milhões, euros. Não. Eu nunca ouvi uma história como essa, viu? Nunca ouvi, a não ser, como você sabe, em outras circunstâncias. Né? No Mas Código aí, Penal, talvez. Por exemplo, quando tem venda de aviões, né? Venda de submarinos, você sabe que, às vezes, as pessoas que atuam recebem, como se dizia antigamente, recebem um mimo. Né? Mimo. Um mimo, né? Nesse caso, era uma venda de refinaria, aparentemente, né? É o que professor dizem, né? É o que dizem. Porque no mesmo dia que o ministro das Minas e Energia estava na Arábia Saudita e recebeu do outro ministro também das Minas e Energia essas 2 caixas de presente, o Bolsonaro estava almoçando na embaixada da Arábia Saudita em Brasília com diplomatas do Golfo Pérsico, entre eles diplomatas do país cujo fundo viria a comprar a refinaria de Randolfo Alves ali na Bahia, né, da Petrobras. Eu não sabia disso, não sabia desse pormenor, né? Você sabe, a verdade é aquilo que se diz, né? A gente não pode afirmar, mas aquilo que parece um determinado animal, tem cheiro no animal, né? Rosna como aquele animal, normalmente é aquele animal, né? Então, essa história está mal contada, né? Porque presente diplomático seguramente não é. Eu, como lhe disse, não conheço nenhum caso. Olha, eu trabalhei, você sabe, fui assessor do Tancredo Neves, né? Uhum. O acompanhei na viagem ao exterior, né? Aquela viagem que ele fez, depois ele morreu, não tomou como posse. Presidente eleito, ainda antes de tomar posse. Presidente eleito. Fiquei com o presidente Sarney, anos e anos. Eu fui assessor especial do presidente Sarney. Nunca vi nada de parecido, entende?
Naquela época, tanto o Tancredi, sobretudo o Sarney, né, como presidente, recebeu muitas visitas, né? As pessoas, às vezes, traziam assim, um presente que era um objeto de artesanato, um quadro, né? Alguma coisa assim, mas um objeto desse valor, né? Eu nunca vi nada, nem nunca ouvi falar disso, viu? É um caso, porque você sabe, quem dá coisas desse tipo, relógio de ouro, né? É, canetas de alto preço, em geral está com uma certa intenção um pouco complicada, né? Que é para ganhar favores. Né? Você não faz isso com uma pessoa muito séria, porque, inclusive, você corre o risco da pessoa se ofender, né? Não E aceitar. denunciar, Né? né? Não é Professor, bem o caso aqui, né? Porque as pessoas, o senso de honra não é tão forte. Né? professor, Mas, sim, não, eu queria lhe perguntar, a gente tem a notícia de um outro estojo que o Bolsonaro diz que esse ele recebeu, né? O senhor está acompanhando. O Flávio, o filho dele, disse que isso é o eu vi. interpersonalíssimo, uma frase dessa. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando, do ponto de vista, né, diplomático, do ponto de vista da ética pública, vai um presidente, vai um embaixador, vai qualquer representante de um país, ele recebe um presente. Pode ser desde uma abotoadura, uma caneta tinteiro ou um estojo de joias, né? O que a ética, o que recomenda o Itamaraty, o que recomenda... Ele pode, de fato, falar assim, isso aqui é meu, eu não vou deixar na presidência, eu achei isso aqui legal, eu vou levar para o meu acervo pessoal. Como funciona? Eu queria que você explicasse para ele não ter essa confusão mais. É inadmissível, né? Na verdade, a não ser que seja um objeto personalíssimo, mas mesmo que seja personalíssimo, se ultrapassa um valor razoável, não pode ser aceito pela pessoa sob pena de se considerar suborno. Todos os países têm regras sobre isso, sabe? Os Estados Unidos tem isso muito codificado, muito claramente. O limite deles é muito baixo, né? Qualquer coisa que o presidente recebe, se não me engano, que seja avaliado mais de $150, tem que ir para o governo. Né? No Brasil, acho que não há, mas o Tribunal de Contas, pelo que eu percebi, definiu que era assim. E tanto isso é verdade, eu vou lhe dar um exemplo que eu soube, vocês acompanham isso melhor do que eu, mas a minha mulher que leu mais essa história me contou que tinha lido que durante a viagem propriamente do presidente, não a do ministro, a que ele fez mais tarde, não, foi logo a primeira. Ou foi a primeira, eu não sei, em uma dessas viagens. Ele fez uma viagem em 2019, ainda com poucos meses como presidente para a Arábia Saudita. Foi um dos poucos países que ele visitou. Então, o que me diziam é que teria havido presente a vários membros da comitiva, ou a todos os membros, de um relógio muito caro, e que um dos membros, o único membro da comitiva que devolveu, era o embaixador do Brasil na República, no Emirados Árabes Unidos, o Roberto Abdallah, que é meu colega, que eu até nem conheço. Ele teria devolvido, dizendo que ele considerava que era um valor grande demais, que o presente não era adequado. Segundo consta, os outros não devolveram, nem o ministro do exterior da época, né, que teria participado da viagem. Mas isso eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade. Esse depoimento que você está dando para a gente é muito importante, um dos mais muito valioso e, assim, ilustra muito a diferença. Joias, né? Já que estou falando em joias, exatamente, sem trocadilho esse valioso. Mas por quê? O senhor já explicou que o valor é absurdo, já explicou que não é assim que funciona, que quando entre chefes de Estado há uma combinação prévia antes de se trocar para evitar justamente esse tipo de constrangimento. É o constrangimento. Que o canal jamais seria o ministro das Minas e Energia, que isso seria enviado de outra maneira, mesmo sendo o valor absurdo, ou que não fosse absurdo, teria sido mandado ou via mala diplomática, direto para a embaixada, ou diretamente depois, quando o Bolsonaro fosse para lá.
Ou seja, tudo, absolutamente tudo errado. Agora, isso que o senhor colocou nessa cronologia me parece importante, de na primeira visita eles já terem dado esse relógio para a comitiva, é uma espécie de teste, né? Porque se o cara aceita o relógio, na próxima viagem ele pode levar um colar de diamantes. O preço já se sabe, né? Mas é verdade. Agora, você sabe como são essas coisas, né? Países que usam esse recurso, é claro que têm uma intenção um pouco, para ser eufemista, né? De adquirir boa vontade, né? De comprar boa vontade, entre aspas, né? E eles não fazem isso com qualquer país, né? Fazem com gente que eles sabem que aceitam, né? Porque esse tipo de presente, entende? É constrangedor, tanto assim que, em geral, ele é escondido por quem dá e por quem recebe. O que é que você esconde quando dá e recebe? É a propina, né? Se é um presente que você pode exibir à luz do dia, ninguém esconde, né? Ninguém esconde. Se tiver que esconder, é porque tem alguma coisa aí estranha, né? Ainda que não esteja especificado para que é, né? Mas é um pouco como eu lhe disse, né? Como você sabe, é um pouco aquela história que dizem da Cosa Nostra siciliana, né? Você vê isso nos filmes, né? Que a Cosa Nostra, quando te faz um favor, ela não exige na hora uma retribuição. Pode ser que demore anos, né? Mas é aquela história, né? Hoje te ofereço um café, amanhã eu vou à tua cidade e você me oferece um café, né? Então, é essa coisa, entende? E, sobretudo, quando tem um valor desse vulto, né? Eu acho que essa história tem mais a ver com a psicologia da rachadinha, né? Do que do presente diplomático, né? Tem um pouco a ver com isso, né? Quer dizer, é o tipo da coisa que se faz dentro desse ambiente de facilidades e enfim. Mesmo que o senhor nunca tenha ouvido falar... Fala, Bombig, diga. Não, eu queria só uma pergunta rápida aqui para o professor. Professor, o senhor acha que isso de alguma maneira rebaixa o Brasil aos olhos do mundo, a diplomacia brasileira? Ou o senhor acha que é um episódio isolado de um determinado presidente? Olha, eu espero que seja um episódio isolado, mas que rebaixa é verdade, né? Como eu lhe disse, você não faz isso, né? Com os Estados Unidos, com a Inglaterra, né? Você não faz isso com a Alemanha, né? Você faz porque você diz, né? É um latino, né? Você sabe como é o preconceito, né? Esses são latinos, são pessoas ávidas, né? Quer dizer, revela de quem dá também uma visão pouco lisonjeira, né? A quem você está dando dinheiro, o presente, né? Bom, professor Recupero, a gente, pela sua resposta, já posso inferir que a resposta para a pergunta existe diamante grátis é não, né? Um não Que eu rotundo. saiba, que eu saiba, os diamantes, como você sabe, sempre têm um objetivo, né? Às vezes pode ser um contrato, pode ser aquilo. O Jorginho Genli, né, que já morreu há muito tempo, né, quando ele morreu, saiu sobre ele um obituário fantástico do Financial Times, né, que lembrava que ele era um homem que tinha tido sucesso com as grandes atrizes, né, Ava Gardner, Rita Hayworth, etc., né? E ele se defendia dizendo, não é nada disso, né? É que eu sempre levava um diamante, levava um topázio, levava alguma coisa, né? Então, ele conta até uma história que é inacreditável, que eu vou dividir com vocês, porque eu acho que ninguém mais lembra desse obituário. Ele diz que, numa certa ocasião, ele foi a Los Angeles e ele levava um colar de topázios brasileiros magnífico para Marilyn Monroe. E quando chegou lá, soube que ela tinha se suicidado, né?
Aí ele ficou, e aí o Cito perguntou, quer dizer, o senhor ficou em estado de choque? Ele falou, não, eu abri o meu caderninho e eu vi que no M, depois de Monroe, tinha Jane Mansfield. Né? Eu tava, já que eu estava lá com o colar, né? O que eu ia fazer com o colar? Né? Não é? É um pouco isso, né? Quer dizer, não é só diamantes, também os topazes. E era um grande fã de jazz, hein, professor? Era um grande fã de jazz. O Jorginho entendia muito de jazz, um dos primeiros brasileiros a compreender o jazz. Não, ele era um homem curioso, né? Você sabe que ele dizia que o único erro da vida dele é que ele tinha vivido 10 anos depois do dinheiro acabar, né? E aí ele morava de favor no anexo do Copa, do Copacabana Palace, né? E no final da vida, quando ele já estava cansado de tudo, né? E o médico tinha dito a ele que ele não podia de forma nenhuma sair da dieta, ele pediu para comer naquele restaurante do Copa o que ele gostava, que era um estrogonofe de frango e de sobremesa um sundae de chocolate. 3 horas depois ele morreu. Esse é um bom plano, né? É uma história, como você vê, é uma história curiosa, né? Curiosa. Muito boa. Agora, só recuperou... E não é inventada, não. Eu li no Financial Times. Nada sobre o Jorginho Guine é inventado. Quando o senhor estava na carreira diplomática, tinha algum país que ou se não quiser citar uma região do globo, quando ia se planejar uma visita de Estado ou uma visita de algum representante do governo brasileiro, vocês já se preocupavam mais no Itamaraty com o que eventualmente poderia acontecer do tipo de ofertas de presentes exóticos? Não, naquela época, viu, eu lhe sou sincero, eu nunca vi um caso como esse, né? É verdade que eram outros costumes, né? Talvez, né? Foi muito antes do pré-sal, né? Muito antes, quando as coisas começaram a virar bilhões, né? Naquela época, eu acho que nós não tínhamos também muito, né? Que os outros cobiçassem, né? Que eu saiba, né? Então, eu não me lembro, viu? Sinceramente, acho uma história insólita, viu? Insólita, difícil de explicar, e acho que agora o Tribunal de Contas, que às vezes é tão estrito, né, em certas coisas, deveria examinar o assunto, né, para ver o que é que houve, porque, como você estava dizendo, houve outros presentes, que esse, por acaso, a gente sabe, porque, por coincidência, apareceu lá na alfândega, né? Agora, sabe lá quantas sacolas passaram sem que ninguém soubesse, né? Sem dúvida. Agora, pelo que o senhor disse, professor Recupero, até o presente que o Bolsonaro admitiu que recebeu e que está com ele lá nos Estados Unidos, que são o relógio, o terço e a caneta, que estima-se que vale uns R$400 mil, até esse é um valor esdrúxulo. É acima do que é admissível, né? Creio eu, não sei se o Tribunal de Contas fixou um valor, mas eu acho que diria isso. Tanto assim como ele disse que esse meu colega mais jovem, que eu não conheço, devolveu, né? Sim. Se não fosse, ele não teria devolvido, né? Por que ele fez isso? Não é verdade? É porque ele percebeu, da mesma forma que aquele conferente da alfândega, que o assunto não tinha um bom odor, né? E que era melhor ele abrir mão do presente. Muito bom. Professor Recupero, olha, eu queria agradecer muitíssimo a sua entrevista, foi, para mim, histórica. Muito obrigado pela sua participação aqui. As pessoas estão comentando aqui, a Lucélia Lima, por exemplo, pessoas como o professor Rubens são uma riqueza, sem trocadilho, viu, professor? São velhas, sobretudo, né? Diga a ela que são velhas. Com 86 anos, como eu tenho, a gente forçosamente lembra de histórias que os outros não chegaram a conhecer, né? Se eu chegar a 86 e lembrar metade das histórias que o senhor contou aqui, eu estarei
satisfeitíssimo com a minha vida, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Para mim foi um prazer grande, viu? Prazer muito foi obrigado. nosso. E eu vou assumir que a sua resposta para a nossa pergunta se há diamantes grátis é: olha, o que tem cheiro de propina, cor de propina e rosa como propina, em geral, é propina, né? Propina.